Boa noite, pessoal. Meu nome é Valéria, o pessoal me chama de Val. A gente está fazendo aqui um estudo sobre mediunidade através do livro Estudo e Prática, programa 1, da FEB. A gente está no módulo 2, tema 2. Hoje nós vamos falar sobre transes. A gente está aqui através do Facebook do Centro Espírita Paulo de Tarso, de Três Pontas, Minas Gerais. E eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui junto com a gente, né, fazendo esse estudo, assistindo, seja de qual centro for, seja pessoas que sejam espíritas, não espíritas, encarnados e desencarnados. Eu agradeço a confiança, agradeço a companhia de vocês para a gente poder, então, trabalhar mais esse tema aí dentro do nosso projeto. Gostaria de iniciar, como sempre, com uma oração. Nós já vimos a importância da prece, né? Pedindo à espiritualidade superior que possa estar conosco, nos dirigindo, nos acompanhando, iluminando, inspirando as nossas palavras, para que a gente possa transmitir aquilo que deve ser transmitido na medida certa, que todos possam ter a compreensão aberta para tudo que vai ser falado, para que a gente possa, então, compreender também as nossas habilidades, as nossas possibilidades dentro da mediunidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos iniciar, então, o nosso estudo sobre os transes. Primeiro a gente vai falar de alguns conceitos, do grau dos transes e dos tipos de transes que a gente pode ter. Vamos seguindo pelo livro, quem tem o livro junto aí, eu gosto sempre de olhar, né, tudo que está no livro, porque eu acho que é mais legal a gente ir trabalhando numa completude as questões. Então ele diz assim: todas as manifestações do psiquismo humano, boas ou mais, fazem ressonância na mente do ser encarnado ou desencarnado. As consequências mediúnicas não poderiam ser diferentes, considerando-se a afirmação do espírito André Luiz, de que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Emmanuel, por sua vez, lembra que todos nós somos médios dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às experiências edificantes. Se o nosso pensamento flui na direção da vida superior ou as forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizam, as sombras da vida primitivista ou torturada. Então, isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade, que foi enviado para a gente por André Luiz através do Chico Xavier. Nós somos médiuns. Isso é fato, né? Todos somos médiuns. E trabalhamos as nossas capacidades de maneiras diferenciadas. E isso não nos torna melhor ou pior do que o outro que está ao nosso lado. Somos quem somos e precisamos aprender a ser quem somos, aceitar quem somos. Os médiums, os espíritos de mais luz, eles não escolhem para poder se comunicar por os médiums que são mais sensíveis ou menos sensíveis. Eles escolhem os médiums que tenham uma conduta mais apurada. O que é ter uma conduta mais apurada? É o médium mais estudioso, é o médium que vai buscar o serviço, é o médium que vai, mesmo que ele não alcance um serviço como ele achava que iria achar, mas no serviço no estudo, no serviço na casa, trabalhando aqui e ali, porque quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, isso é regra, não tem jeito. Então, na hora que você estiver pronto, você não precisa procurar. É aquela história, né? A gente não precisa correr atrás das borboletas, a gente precisa arrumar o nosso jardim para que as borboletas venham até nós. Então, isso é arrumar a nossa casa interior. Quando a gente arruma a nossa casa interior, quando a gente trabalha as nossas percepções interiores, quando a gente trabalha aquilo que a gente tem por dentro, o trabalho aparece. Porque a espiritualidade é que manda nisso. Não são os médiuns da casa, não. Eles são inspirados pela espiritualidade superior
a convidar A, B ou C para poder fazer um trabalho X com aquelas pessoas. Porque ele é inspirado por esse espírito superior, que aquela pessoa já está pronta para fazer aquilo e que vai fazer aquilo de uma maneira interessante com aquelas pessoas. Então, fiquem tranquilos, porque a gente não precisa correr atrás. O trabalho vem até nós, o convite para o trabalho vem até nós, e de formas variadíssimas. Quando você vê, você já está lá, trabalhando, e isso é muito legal. Então, e a gente, quando a gente estuda, quando a gente se aprimora, quando a gente se prepara, a gente vai se aproximando, né, dessa vibração superior. Quando a gente não se aprimora, por exemplo, eu sou um médium muito sensível, mas eu já acho que eu já estou pronto e posso fazer tudo. Então, eu não estudo, não me aprimoro e vou me deixando levar por aquilo que tá bom para mim. Eu já sei que eu já sou mesmo, né, o cara, porque eu vejo, ouço, sinto cheiro, psicografo, tudo acontece comigo. Então, eu já estou pronto, eu não preciso estudar. Será? Quanto mais a gente se aprimora, quanto mais a gente estuda, mais bem preparado a gente fica para que a gente seja convidado pela espiritualidade superior a trabalhar. Quanto mais vaidade a gente tem, nesse sentido pejorativo da vaidade, né, de eu sou, menos a espiritualidade superior acredita na gente. Entenderam? Então, a gente precisa trabalhar. Então, tudo vem. O André Luiz dividiu o nosso corpo em corpos diferenciados, né? Então, a gente tem o espírito, o corpo mental e o perispírito. Depois aí o corpo mental é o que une o perispírito ao espírito. Depois a gente tem o duplo etérico ligando o nosso corpo físico ao perispírito. Lá no corpo mental estão todas as nossas lembranças, as nossas sensações, os nossos traumas, que muitas vezes nem são enviados para o nosso corpo agora, porque a gente às vezes nem precisa daquelas sensações. Mas se a gente tem uma índole ainda pouco apurada, a gente vai ter vibrações baixas. E se a gente deixar a nossa mente física ser povoada por essas vibrações muito baixas, a gente vai acabar sendo sempre visitado por espíritos de menos evolução, certo? Então, a gente precisa se trabalhar. O espírita, né, espíritas instruídos, através do estudo, através da instrução, é que a gente alcança a questão moral mais elevada. Gente, moral não está ligada a essa moral que a sociedade impõe para a gente, não, viu? Está ligada a outros fatores muito mais importantes do que propriamente essas questões ditas morais que a sociedade impõe, tá? Então, a gente precisa julgar menos e abrir mais os nossos olhos para as coisas que realmente são importantes para nós. Continuando, a partir dessa perspectiva, compreende-se que, independentemente do plano de vida do qual o indivíduo humano se encontra, ou do nível de conhecimento moral e intelectual que possua, cada criatura, com os sentimentos que lhes caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Resulta daí, de forma indiscutível, que cada médium com sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos erguesse-nos a o domínio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam, isso, em boa síntese, equivale a repetir com Jesus, a cada qual segundo suas obras. Então, assim, a gente vai sendo trabalhado de acordo com as nossas inspirações, as nossas aspirações. A gente vai se trabalhar, somos nós que nos trabalhamos de acordo com isso, com essa condição que a gente mesmo vai desenvolver dentro da gente. Mais bem apurada ou menos apurada, dependendo do caminho que a gente está escolhendo para se apurar ou não, dentro dos estudos, né, sobre tudo que a gente precisa efetivamente saber. Assim, para que ocorra boa prática mediúnica,
o indivíduo precisa ter noção de como funciona sua mente e de qual é o seu potencial mental. Uma coisa muito importante, e assim, o que Paulinho falava muito quando a gente fazia os cursos de mediunidade, se existem pensamentos sobrepostos, é porque aquele pensamento que está sobreposto, ou se tem mais de um pensamento sobreposto, ele não é seu. Porque nós pensamos uma coisa, a gente não pensa um monte de coisa ao mesmo tempo. Se estão ocorrendo pensamentos sobrepostos, é porque tem mais pensamentos ali, além do nosso. Então, aí a gente vai trabalhando, né? Observando essas pequenas coisinhas, a gente vai trabalhando as nossas capacidades mentais. A gente vai trabalhando aquilo que realmente é importante para a gente, ou que a gente vai percebendo o que a nossa mente está produzindo, mais ou menos quantidade. Então, essa coisa do pensamento sobreposto é interessante, porque aí a gente vai percebendo se a gente está pensando pela gente, ou se já tem ali um espírito obsessor que está contribuindo com o seu pensamento. Muitas vezes a gente fala assim, hoje eu vou ao centro. Aí se arruma para ir ao centro, não sei o quê. Aí acontece uma coisinha no meio do caminho, não era para eu ir, então vou voltar. Será que não era para você ir? Ou será que tinha lá algum espírito já que estava querendo te atrapalhar e colocou um obstáculo no meio do caminho para você acreditar que não era para você ir? Cuidado, porque nem tudo é intuição, né? Nem tudo é intuição. Muitas vezes existem aí obstáculos produzidos por esses nossos obsessores que não querem ver a gente evoluindo, certo? Então, a gente precisa ser mais forte com o nosso pensamento. Vamos pensar, então, tem pensamento sobreposto aqui? Então, isso aqui não é meu. Devolvo para o remetente com consciência e trabalho o meu pensamento. É nesse sentido que a gente precisa seguir. Então, a gente precisa se perceber mais. A gente precisa se olhar mais. Ao invés de olhar para os outros e pensar, fulano isso, fulano, vou pensar em mim. Peraí, o que eu estou fazendo? Qual é a minha atitude? A minha atitude hoje foi assertiva? Não foi? Lembra daquele exercício que eu pedi para vocês fazerem? Deita na cama. Faz uma retrospectiva do dia. Como que foi o meu dia? O meu dia foi legal? Foi apropriado? Tudo que eu fiz foi assertivo? Teve alguma coisa que não foi tão legal assim que eu posso mudar? Então, vamos fazer uma autoanálise. Toda vez que a gente vai deitar na cama, fazer essa percepção do dia, fazer essa retrospectiva do nosso dia, para a gente poder, então, tomar consciência do que foi esse dia, para a gente, então, aprender, ter o aprendizado com essas coisas e trabalhar para poder melhorar tudo aquilo que a gente percebe que não foi legal. Então, ele coloca ainda aí, para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que haja relações fluídicas entre ele e o médium, que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente. Pode acontecer, portanto, que aquele com quem o médium deseja comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente, como também pode suceder que não tenha possibilidade nem permissão para atender ao pedido que lhe é feito. Então, muitas vezes a gente vai lá nas sessões do Milton Stunk, com aquela pensando, né, hoje eu vou conseguir uma comunicação, e às vezes a comunicação não acontece. Muitas vezes não é porque você não merece ou não merece, não vem por aí. Vem pelo estado que o espírito possa estar, às vezes ele não tem condição de se comunicar, e às vezes você mesmo não está preparado para receber aquela comunicação. Às vezes a gente se acha preparado, mas não está. E quando a gente se propõe a mediunidade, o interessante é a gente não ficar escolhendo, né? Eu quero falar com esse espírito ou com aquele espírito. Não. É se colocar a serviço para que a gente possa ser contribuição ágape para todos aqueles que necessitarem. Não importa o que ele foi, o que ele... Não importa. É um espírito necessitado, está na mesa mediúnica, eu vou atender. Nossa, passou por tanta coisa ruim, não tem problema, a gente está ali. É muito bonito, né, quando a gente está na mesa mediúnica, porque se monta uma atmosfera em torno de nós que parece que a gente fica flutuando no mundo, né? Tem pessoas que estão assistindo aí hoje que são
que já trabalham com a gente na mesa mediúnica, e eles podem falar isso. Parece que a gente flutua, parece que a gente sai do mundo ali e fica num mundo paralelo, sabe? E as coisas que vão acontecendo ali são mágicas, sabe? E cada vez que a gente faz a caridade, fazer a caridade é atender um irmãozinho que está perdido, um irmãozinho que nem sabe que desencarnou muitas vezes, que está na aflição. Tem irmãozinho que fica repetindo a hora da morte ali várias vezes, principalmente quando é um suicida, ele fica preso naquele looping temporal do momento em que ele desencarnou. Outros ficam presos numa tarefa que ele precisava fazer, que ele precisava desempenhar. Enfim, assim, é muito interessante a gente poder ter essa contribuição da mesa mediúnica, que é a ágape, que é exatamente isso que Jesus veio trazer para a gente, sabe? Fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem de maneira, sabe? É muito bonito, é muito bonito. Então, quando a gente realmente tem essa entrega, que seja aquela horinha por semana, né? A gente geralmente na mesa mediúnica, ela não demora 1 hora só. Ela demora 1 hora e meia, 1 hora e 40, por aí. É muito bonito esse momento de entrega que acontece ali. E a atmosfera que se monta, porque a espiritualidade fica em torno de nós ali, fazendo com que aquela atmosfera seja propícia àquilo ali. E todos ficam num transe muito interessante, muito interessante. É muito interessante. É uma experiência que eu acho que só dá para a gente falar se a gente estiver lá. Não é, Mila? Só se a gente estiver lá para poder vivenciar isso presencialmente. É muito bonito mesmo. Mas a gente precisa também enfrentar os nossos medos para poder chegar até lá. Tem muitos que chegam e ficam na sustentação e aos poucos desenvolvem a fala, né? Outros desenvolvem a visão aos poucos, outros ficam realmente na sustentação. Mas como eu falo, não existe médium mais importante que o outro numa mesa mediúnica. Por que eu estou falando da mesa mediúnica? Porque é ali que a gente pode trabalhar efetivamente com a mediunidade de uma maneira específica, né? Porque você tem ali toda a espiritualidade dando suporte, tem a pessoa que é o administrador da mesa dando suporte, você tem suporte. Agora, se a gente resolve trabalhar sozinho, isso ainda mais para médios principiantes, isso é muito, muito perigoso. Porque a gente pode estar se achando muito preparado, e pode ser vaidade dessa piedade pejorativa, e a gente ser surpreendido por espíritos que não estão querendo ali realmente fazer com que aquilo aconteça de uma maneira interessante. Então, vamos para frente. Conceito de transe. A palavra transe é genericamente entendida como qualquer alteração do estado da consciência. Transe pode ser considerado um estado especial entre a vigília e o sono, que de alguma sorte abre portas para a consciência. Geralmente, quando a gente entra em transe, a gente entra naquilo que a física chama de onda teta, que é a onda do quase sono, né? É aquela onda do que você não está acordado e não está dormindo. Você está ali mais ou menos. E é nessa hora que a gente acessa a onda teta que a gente consegue acessar o nosso corpo mental, descrito por André Luiz, né? E ali você vai acessar memórias suas, muitas vezes elas não vêm conscientemente, mas elas vão despertar também muitos saberes seus, de outras vidas, que você foi acumulando e que muitas vezes você não tem consciência deles. Então, esse é o conceito de transe, quando a gente está ali nessa onda aí, chamada onda teta, que é a onda que é entre a vigília e o sono mesmo. Graus do transe. A gente tem alguns graus aí, né, descritos. O superficial ou consciente, o profundo ou inconsciente ou sonambúlico. Entre um e outro estado, há inúmeras gradações que caracterizam um transe parcial ou semiconsciente. Então, vamos aqui para o livro novamente, porque aqui ele fala muito superficialmente. Vamos aprofundar. O transe mediúnico ou não
Pode apresentar dois estados extremos: superficial ou consciente e profundo, inconsciente ou sonambúlico. Entretanto, entre um e outro estado, há inúmeras gradações que caracterizam o transe parcial ou semiconsciente. No transe superficial, não há anamnese locular. O paciente se recorda de tudo e pode, inclusive, pôr em dúvida o fato de ter permanecido em transe. O transe profundo ou sonambulismo é caracterizado pela extrema sugestibilidade ou anamnésia locular. A anamnésia locular é o esquecimento de acontecimentos vividos ou presenciados durante o transe. Então, colocando isso dentro da mediunidade, aquele médium que recebe lá na mesa mediúnica os espíritos e se esquece. Esse é muito raro. É muito raro. Na maioria das vezes, uma pequena lembrança de alguma dor, de algum sentimento, de alguma palavra, vai ficar na hora da mesa, porque depois também não é necessário. Na hora da mesa é interessante, porque aí a gente faz uma discussão, a gente faz uma roda depois da mesa para poder falar sobre os acontecimentos de uma maneira muito respeitosa. É muito importante respeitar todos os seres que surgiram ali na mesa. É muito importante que a gente tenha respeito pelo sentimento deles, não zombe desses sentimentos, nem ria, né? Por mais que seja grotesco ou que seja estranho, que a gente tenha muito respeito. E aí, quando a gente faz essa roda, muitas vezes assim, a gente estava em dúvida, será que isso aqui foi meu mesmo? Aí o outro lado fala que sentiu a mesma coisa que você sentiu. E aí você tem certeza de que aquilo realmente aconteceu, porque você não comentou nada com aquele fulano que estava lá do outro lado e que falou e descreveu exatamente aquilo que você viu no seu lá inconsciente, que você sentiu. E aí o terceiro que falou também vai ter a certeza daquilo. Então é muito legal fazer essa discussão no final. E então, é muito raro, né, um médium, principalmente médiums que trabalham em centros espíritas, serem totalmente inconscientes, ele não lembrar absolutamente de nada. Leon Diniz estabelece que durante o transe profundo ocorre uma espécie de sono magnético, que permite ao corpo fluídico exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal e a alma tornar a viver por um instante sua vida livre e independente. A separação, todavia, nunca é completa. A separação absoluta seria a morte. Um laço invisível continua a prender a alma ao seu invólucro terrestre, semelhante ao fio telefônico que assegura a transmissão entre dois pontos. Esse laço fluídico permite à alma desprendida transmitir suas impressões pelos órgãos do corpo adormecido. No transe, o médium fala, move-se, escreve automaticamente desses atos, porém, nenhuma lembrança conserva ao despertar. Então, esse é o transe que a pessoa fica totalmente inconsciente, né? Esse é aquele bem profundo mesmo. E pode acontecer, não só na mesa mediúnica, pode acontecer num processo de sonambúlico, como a gente viu na semana passada, pode acontecer em vários processos aí de desdobramento, né? Quando a pessoa se desdobre nem depois nem se lembra mais. A duração do transe varia conforme as circunstâncias e as condições físicas e psíquicas da pessoa. Pode ser fugaz e imperceptível para os circunstantes, ou um súbito mergulho no inconsciente, ou prolongado, com visíveis alterações do estado psíquico. André Luiz, ao citar o assistente Aulus na obra Nos Domínios da Mediunidade, informa que todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Contudo, como o médium é, acima de tudo, um intérprete das ideias dos espíritos comunicantes, o orientador espiritual esclarece que, examinando os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem,
não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora já é submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Então, assim, a gente, enquanto médium, a gente vai interpretar aquilo que a espiritualidade envia para a gente. Nem sempre aquilo vem totalmente claro, né? Muitas vezes vem e você precisa analisar. Outras vezes, quando você já está mais experiente, aquilo vem claramente para você. Mas nos primeiros degraus assim da espiritualidade, da mediunidade, parece que fica tudo meio confuso. Mas se você realmente se interiorizar e se encontrar com você mesmo, você vai ter, você vai conseguir discernir sempre o que é seu e o que não é, e cada vez mais você vai apurando para poder ouvir o que alguém está falando para você. Em alguns momentos da nossa vida, assim, em que a gente começa a conversar com uma pessoa que às vezes está precisando muito, vem claramente uma mensagem e você sabe claramente que aquela mensagem não é sua. E eles passam essa mensagem para a pessoa. E às vezes a gente até fala, olha, não sou eu que estou dizendo, estão pedindo para eu te falar. Só que pode ser por audiência externa ou interna. Sim. Agora, a gente só transmite uma mensagem se a gente tiver certeza mesmo de que aquela mensagem é de um ser de luz. Porque pode ser de um espírito sombreteiro, e a gente precisa estar muito preparado para poder discernir uma coisa da outra. Como que a gente se prepara? Com estudo, sempre com estudo. Sendo assim, o estudo do transe não pode desconsiderar a ação anímica do médium, da ocorrência usual, mesmo nos transes sonambúlicos ou profundos. Daí constar em O Livro dos Médiuns que os bons médiuns são os considerados como bons intérpretes, condições que lhes permitem sejam procurados com maior frequência pelos espíritos esclarecidos. Procuram um intérprete que mais simpatize com eles e que exprima com mais exatidão seus pensamentos. Por isso que eu falei, né, no início, que nem sempre os espíritos de luz vão procurar os médiuns que sejam mais sensíveis. Eles vão procurar os médiuns que são mais estudiosos, porque esses têm uma moral mais aprimorada. E moral, lembrando, que não é dentro das concepções da sociedade, né? Moral de verdade, tá? Então, assim, quem mais se afiniza muitas vezes com os espíritos de luz são médiuns que não têm aquela sensibilidade aguçada e tal, mas que conseguem afinar a sua sensibilidade ao ponto de ter essas percepções. Tipos de transe. Aí ele vai trabalhar com 3 classificações: transe patológico, espontâneo ou natural, ou transe provocado ou induzido. Vamos lá. Transe patológico. Traumatismo craniano, encefálico, estado de coma, delírio febril, período pré-agônico. Então, nesses aí, a gente tem esse que é o patológico. O fator mórbido atua como desencadeante. Traumatismos, particularmente cranianos, encefálicos, estado de coma, delírio febril, período pré-agônico, são algumas condições em que, suprimidas ou modificadas as relações normais com o mundo exterior, surge eventualmente o transe, estabelecendo contato com esse outro mundo interno, a subconsciência. Então, quando a gente está adoentado de alguma forma aí, pode acontecer esse tipo de transe aí, que ele é chamado de patológico. Transe espontâneo ou natural. São os transes, então, dos médios e também dos sonâmbulos. Os transes espontâneos ou naturais ocorrem em pessoas naturalmente predispostas, médiuns e sonâmbulos. E o próximo, que é o último que ele coloca aqui na nossa lista, transes provocados ou induzidos.
Aí tem ação magnética, hipnose e sugestibilidade, efeitos de substâncias químicas, medicamentos, drogas lícitas e ilícitas. Então, as principais formas de transe provocado ou induzido decorrem da ação magnética, hipnose e sugestibilidade, dos efeitos das substâncias químicas, medicamentos, drogas ilícitas, lícitas ou ilícitas. E aí, tipo assim, no caso do transe patológico, dentro mesmo, ou junto, ou aprofundando esse transe, às vezes alguns medicamentos que a pessoa toma quando ela está lá doente, pode aprofundar ainda mais esse transe, né? O induzido e o patológico podem trabalhar juntos aí. Nessas condições, ocorre um bloqueio cortical, mais ou menos intenso da atividade cerebral, capaz de conduzir a pessoa ao estado de transe, situado entre a vigília propriamente dita e o sono. Esse assunto será objeto de estudo mais aprofundado no programa 2, quando a gente passar para o outro livro. Então, pessoal, era isso hoje, né? Essa parte aí do transe. E, assim, eu queria saber, se vocês quiserem comentar aqui, se vocês fizeram o exercício da irradiação mental na semana passada. Eu pedi para vocês pensarem numa pessoa específica e depois perguntarem, ligarem para essa pessoa, ou então visitarem essa pessoa e ver se ela falaria alguma coisa para vocês. Vocês fizeram essa atividade, não fizeram? Né, nesse exercício da irradiação mental, buscando. Vocês lembram que eu falei que vocês podem colocar assim, ó, como se fosse o mundo na sua mão e ficar irradiando amor, irradiando amor. Pode fazer uma prece, pode fazer o Ho'oponopono, irradiando sempre amor ali. Pode botar uma pessoa, imaginar uma pessoa ou colocar na sua mão do jeito que você se sentir mais confortável. Pode imaginar você indo até a casa da pessoa também, pensar que ela está na cama dormindo e irradiar aquele amor para ela, irradiar coisas boas. Você pode fazer isso com, por exemplo, hospitais, né? Pensar no hospital como um todo, se colocar em cima do hospital, irradiar amor, irradiar cura para esse hospital. Prisões, que são lugares que precisam muito de radiação de amor. Presídios, né? A gente tem perto de Varginha o presídio de Três Corações aí, perto de, mais próximo de Três Pontos também, acredito que seja esse. Pessoas que estão em tratamentos com drogas, né? Clínicas para pessoas que têm problemas com drogas, enfim, a gente pode irradiar amor, irradiar sentimentos de positividade, esse sentimento ágape. Vamos fazer, né? Essa experiência que é mágica também. E quem não fez o exercício na semana passada, pensa numa pessoa, para um pouquinho no seu dia, na hora que você puder, pode ser à noite antes de deitar. Pensa numa pessoa que você ama muito, que você quer muito bem, ou numa pessoa que esteja doente, que você tem uma afinidade qualquer. Uma pessoa que você depois possa conversar. Irradia coisas boas para ela, pensa nela, pode pôr ela na sua mão irradiando assim, ou pode fazer do jeito que você achar mais conveniente, mais interessante para você. E depois conversa com a pessoa, mas sem tocar no assunto, para ver se ela vai falar alguma coisa para você. Que ela sentiu alguma coisa, que ela pensou em você em determinado momento. Provavelmente vai acontecer. Tá bom? Aqui, ó. Eu fiz e imaginei curas acontecendo, porém não confirmar. Tudo bem, mas pelo menos fez o exercício e isso é maravilhoso. E a questão de imaginar realmente como você está visualizando que está acontecendo. E isso é muito legal, porque aí você está colocando a fé dentro disso. A fé é acreditar, né? Então você acredita que aquilo aconteceu. Então, pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês. Semana que vem a gente vai para o próximo tema, que vai ser ação dos fluidos do perispírito e da mente na comunicação mediúnica. Como eu disse para vocês, pelo outro centro, eu estou dando um curso sobre os chakras e a meditação, segundo a visão espírita, e fala muitas coisas que são interessantes para esse curso também. Depois, se vocês quiserem
ver algumas coisas desse outro curso, também seria muito bom para vocês entenderem qual que é a função dos chakras dentro da mediunidade, como que os chakras funcionam nessa abertura que a gente tem para o mundo, para o universo, para tudo, e para a espiritualidade superior, com a glândula pineal, dentro dessa mesma função, é muito legal também, tá? Eu não aprofundo muito isso aqui, porque eu estou mesmo seguindo, buscando ser bem fiel ao livro, mas é muito interessante. Se vocês quiserem, eu fiz, acho que semana passada, o estudo sobre a mediunidade de efeitos inteligentes, que a gente já trabalhou aqui, mas nessa perspectiva dos chakras. Se vocês quiserem olhar lá no meu canal, de forma íntima, com Valéria Maivorme Vou, tem todas as aulas também no curso sobre os chakras e a meditação segundo a visão espírita. Beleza, pessoal? Que bom, Ruth, que você está fazendo também. Você está gostando? Que bom. Gratidão, pessoal. Semana que vem a gente se encontra novamente aqui para poder dar continuidade, então, aos nossos estudos sobre a mediunidade. Gratidão a todos. Namastê. Até lá.